da Rede Canção Nova de Rádio. Mais saúde, Rede Canção Nova de Rádio. Olá, muito boa tarde. Esse é o programa Mais Saúde, que hoje fica com vocês naquele dia de responder as perguntinhas. Só que eu pedi para minha super produtora, Ana Paula, missionária da comunidade Canção Nova, que está aqui, você que está assistindo o que está acontecendo aqui nos bastidores, né, dos estúdios. Você viu que ela saiu correndo, mas ela já está voltando. Coisas de produção. Então, hoje a Ana vai me ajudar aqui a ler os e-mails. E eu já passei aqui pelo Twitter sobre o que eu estava vindo fazer o programa ao vivo, que você podia interagir, que você podia mandar seu e-mail aqui para maissaude@cançãonova.com, que eu estaria respondendo. E tem aqui uma perguntinha, né? Como posso escutar seu programa, que horas, tal. E a Ana vai estar falando com vocês. Mas vocês podem estar assistindo aqui os bastidores pelo blog.cançãonova.com/América. Então aí você aproveita e vê o que está acontecendo aqui nos estúdios da nossa rádio. Mais saúde. Ligue e participe. 2039-1410. Pois é, essa primeira meia hora é pela Rede Canção Nova, através de todas as transmissoras de norte a sul. Estamos falando aqui para o nosso querido povo de Cachoeira Paulista, Bauru, São José dos Campos, Paulínia, São José do Rio Preto, a quem eu já aproveito, deixo aqui o meu boa tarde, né? Para quem não almoçou, bom dia, que nem eu, mas é boa tarde, já passou do meio-dia. Rio de Janeiro, Campo dos Goitacazes, Gravatá, Vitória da Conquista, Natal, Itabuna, Vacaria, Curitiba, Nova Esperança, Palmas, Cuiabá, Brasília, Campo Grande e a Rádio Bom Sucesso, que retransmite os nossos programas. Pois é, esse Brasil. Mas depois você da rede já vai se organizando. Se você gostar do tema e quiser continuar nos ouvindo, é através do blog.cançãonova.com/América que você pode estar dando sequência da segunda meia hora, que aí entra a rádio local, a Rádio América, para São Paulo e Grande São Paulo. Mas eu quero cumprimentar a minha querida Ana Paula. Oi, querida. Olá, doutora. Tá tudo bem? Tudo, graças a Deus. Então tá bom. Hoje eu pedi para Ana fazer a gentileza de separar os e-mails que contemplasse o tema do glúten. Por quê? Porque esse fim de semana, mais precisamente sexta e sábado, foram 2 dias que nós tivemos o Congresso Internacional de Glúten lá no Rio de Janeiro. Lá fui eu, porque esteve presente nesse congresso o que nós consideramos hoje a maior autoridade no assunto, que é o professor Dr. Alessio Fasano. Ele é italiano, interessante, né? Italiano, onde se come tanto macarrão. É lógico, médico pediatra, e começou a ver os problemas que estavam acontecendo com esse consumo exagerado de glúten, que inicialmente, hoje a gente falava da doença celíaca, que é uma doença genética, que até é a única doença genética onde você sabe o gatilho ambiental que dispara essa doença. Então, a doença celíaca é aquela pessoa que não pode comer glúten nunca, jamais, em tempo algum. Ela não pode nem dar um beijinho no namorado que come glúten. Gente, teve até uma pergunta de um repórter falando com o doutor, fazendo essa pergunta para o doutor Fasano, e é o que ele falou: se a pessoa não fizer uma boa higiene bucal, não dá para dar beijinho se comer o glúten e vai beijar uma pessoa celíaca. O negócio é sério. Mas o que se vê hoje é que existem várias outras coisas. Primeiro, doença celíaca antigamente ela era associada apenas a problemas intestinais. E hoje nós temos a doença celíaca com manifestações extraintestinais. Aliás, eu até coloquei aqui no Twitter, que eu andei, quem me acompanha no Twitter, né, @Gisela Savioli, acompanhou algumas coisas do congresso. E eu lembro que eu tuitei aqui uma informação bem interessante, que um dos sintomas extraintestinal da doença celíaca, que é uma intolerância permanente ao glúten, pode ser a infertilidade e abortos de repetição. Até teve uma ginecologista, a doutora
a Ayub, Elizabeth Ayub, que ela é carioca. Em breve nós vamos tê-la aqui também no programa, quando ela vier para um congresso aqui em São Paulo, para a gente tocar nesse assunto. E ela estava explicando que justamente um anticorpo que a pessoa que tem essa doença celíaca ou predisposição para ela desenvolve, de modo que ele ataca o local, para resumir, vamos dizer assim, aonde fica grudadinho o embrião. Então, descola e, consequentemente, ao aborto espontâneo. Então, teve histórias assim, uma senhora chegou da plateia e falou assim, nossa, você contou a minha história. Eu demorei muito para ter 3 filhos. Antes do primeiro, eu tive 8 abortos de repetição. E os meus 3 filhos são celíacos. Então, e ela se descobriu celíaca muito tempo depois. Então, a gente estava, assim, doutora Denise, nós estávamos juntos com uma série de profissionais, a gente estava discutindo, né, se essa pessoa tivesse retirado o glúten da alimentação, o que poderia ter evitado, né? Tão interessante. Mas tem muita novidade. É um setor, assim, que foi muito importante, porque vocês sabem que eu falo do glúten já há quanto tempo, e hoje a gente tem muita comprovação científica que é irredutível, né? Quer dizer, não dá para dizer não existe, é invenção. É como a doutora Denise fala, né? Não é filosofia, não é religião, é simplesmente ciência, né? Então, é isso que a gente estava comentando, e o professor Fasano comentou algumas coisas bem nesse sentido, dizendo aqui, ó, isso não é ficção, isso é ciência, isso existe. E adivinha, fui lá falar com ele, né, esmiucei naquelas perguntas que eu tinha, assim, algumas dúvidas, e ele realmente conseguiu esclarecer muita coisa, e a palestra dele foi maravilhosa. Então, hoje, eu pedi justamente para a Ana, para a gente estar contemplando, para eu poder estar contando para vocês todas essas novidades que eu tive a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, trouxe para vocês. Sua participação, 2039-1410. Importantíssima, né, Ana? Pessoal mandando e-mail, maissaude@cançãonova.com ou pelo telefone, nós também estamos aqui, né? Estamos sim. Eu quero mandar um abraço pessoal que manda e-mail, sempre mandando as perguntinhas, e dizer que a doutora sempre vai responder os seus e-mails, as suas perguntas, suas dúvidas, seus questionamentos aqui no programa Mais Saúde. Isso. Graças a Deus estão chegando muitos e-mails, né? Mas já quero adiantar para você que está na sintonia, que já mandou ou que vai mandar hoje ou a partir de então. Então, sempre você aguarde a sua resposta, o retorno da doutora, a devolutiva dela através do programa Mais Saúde. Tá perfeito. Então, vamos lá. Tem a pergunta aqui da Cristina Maria, ela mandou um e-mail para nós através do Mais Saúde. Ela diz assim, gostaria de saber... Olá, boa tarde. Por favor, gostaria de saber onde eu posso encontrar farinhas e produtos sem glúten com preço acessível aqui em São Paulo. Muito obrigada, Cristina. Cristina não falou de onde é, né? Não falou. Então, gente, por favor, toda vez que vocês mandarem e-mail ou telefonarem, digam pra gente de onde vocês são. Agora, eu acredito que ela seja daqui de São Paulo. Ela tá querendo saber daqui de São Paulo, né? Lá na zona cerealista, que é uma região próxima ao mercado municipal, tem a tal da zona cerealista que tem produtos bem em conta. Mas uma das coisas que eu observo é que o ideal é evitar, digamos assim, aqueles produtos farináceos, carboidrato demais. Porque o que tem glúten? É farinha de trigo, centeio, cevada, e por contaminação, aí é um caso assim bem específico para o celíaco, a aveia. Se eu normalmente tiro no primeiro momento do meu paciente a aveia, porque como eu estou desintoxicando, eu não quero realmente nada, porque eu ainda não sei o nível de intolerância ou o nível de sensibilidade do meu paciente em relação à aveia. Então eu tiro, mas depois eu reintroduzo e a maioria não tem problema. Então, fora isso, você tem o arroz, que você pode estar usando a farinha de arroz.
Cristina, farinha de arroz, você tem aquela da marca Urbano aqui em São Paulo, mas tem várias marcas por esse Brasil afora que você compra no supermercado. Inclusive, uma paciente recentemente me trouxe, sabe aquela marca de arroz Camil? Que é bem famosa. Sim. Então, tem um biscoitinho, preciso trazer para vocês, vai adorar, vou deixar aqui na rádio. É um biscoitinho pequenininho, integral de arroz, gostoso, porque tem um grandão, uma bolachona de arroz, que aquilo ninguém merece, né? Tem que pôr alguma coisa muito gostosa em cima para ele servir de base. Mas aquele pequenininho, maravilhoso, eu fiquei encantada. Então a gente tem que ir garimpar no supermercado. Mas não é caro, entendeu? Você vai comparar o preço de um pacote de biscoito recheado, né? Com a vantagem de você estar comprando um produto fantástico e que você pode estar ou comendo sozinho, usando no patê, esmigalhando, colocando em cima de uma salada para fazer aquele crocantezinho que é bem gostoso, né? Quando a gente come uma salada. Então você veja, você tem o arroz, você tem o milho, se bem que o milho, se você puder evitar de comer com frequência, melhor, porque o milho, eu falei, né, nós sabemos que o nosso milho, infelizmente, está altamente contaminado por causa de uma toxina produzida por um fungo que é dele, mas a estocagem desse milho provoca maior quantidade de fungos e, consequentemente, maior quantidade de toxinas. Então, no milho, eu peço sempre para tentar comprar o orgânico, ok? Tem a farinha de quinoa, a farinha de amaranto, só que isso não é da nossa cultura. Mas você pode estar comprando farinha de batata, o amido de milho, porque eu estava assistindo uma coisa interessante. Gente, quando está escrito amido nos ingredientes, não é amido de milho não, viu? É amido que eles extraem da farinha de trigo. Eu também não sabia. Só amido. Inclusive, gente, uma coisa interessantíssima que eu aprendi nesse congresso. Tinha uma senhora, vários profissionais, mas um deles da engenharia de alimentos, mostrando que os pacotes onde embalam a farinha é de plástico, né? São de plástico. E eles têm microporos, microfuros que a gente não vê. Então, dependendo de onde eles estão estocados no supermercado, eles podem, com o tempo, se contaminar com a farinha de trigo do lado. Então, pode ser. Então, para celíaco, é muito perigoso. Então, não quer dizer que o produto não tenha, de fato, glúten. E outra coisa interessante é que vários produtos da indústria, era uma coisa assim, de 100 produtos que eles analisaram, que estavam escritos no rótulo, contém glúten, só 13 realmente tinham glúten. Aí a gente pergunta, mas então por que eles escrevem não contém glúten em vez de não contém glúten? Porque é muito mais simples dizer que tem do que ter aquela trabalheira de ter que mostrar que não tem. Então, você vê a falta de consciência da indústria que poderia estar privilegiando esse paciente, esse que eu estou dizendo, que não pode comer glúten de jeito nenhum, nem tá beijando um namorado. Mas, você veja, eu, particularmente, estava até comentando aqui nos bastidores, né? Chegou aqui, já vou falando com o pessoal. Gente, o que ficou muito claro para mim, que já era claro? O glúten é aquela proteína que é formada a partir de duas outras, né? Então, é a proteína A com a proteína B, que quando se junta a água e a ação mecânica, que é quando a gente faz o pão, por exemplo, essa A e essa B somada vira o C, que é o tal do glúten. Então, o glúten é uma terceira proteína, vamos dizer assim, formada de várias outras. Sim. E acontece, gente, que ela não é digerida adequadamente. Você pode até romper alguns pedaços. Eu achei tanta graça que o professor Fazano, sabe o que ele falou? Imagina um colar de pérolas. Eu falei, não, isso sou eu que falo. Pois é, imagina um colar de pérolas e que você precisa digerir tirando pérola por pérola. Então, o que acontece? A gente não consegue fazer isso com o glúten. O glúten ficam pedaços muito grandes desse colar. E tem frações, né, pedaços, que são impossíveis de serem digeridos porque nós não temos essa enzima. O glúten, ele é
recente na nossa alimentação. Quando a gente fala recente, nós, seres humanos, nós estamos no planeta, assim, né? Vamos falar sob o ponto de vista evolutivo, há uns 2, 3 milhões de anos, mais ou menos isso, né? O glúten, ele está presente na nossa alimentação tem apenas 8 mil anos. E nesses últimos 150 anos, a indústria, querendo aumentar a produção de trigo, o que, que ela fez? Ela modificou geneticamente este milho. Até ele mostrou, estou preparando a minha palestra para esse final de semana, que eu vou estar sábado fazendo 2 palestras no terceiro gluten free e vai ser o primeiro zero lactose. Até, Ana, depois você põe no nosso Face como é que o pessoal entra, tá? Porque eu vou fazer uma palestra para profissionais, para nutricionistas e profissionais da área da saúde, mas logo depois do almoço eu vou fazer uma palestra para leigos. Então, se de repente você é daqui de São Paulo, quer ouvir, vai lá, mas precisa fazer reserva antes, hein? Porque vai ser um lugar muito grande, mas a gente precisa fazendo inscrição. E eu vou até colocar isso na minha palestra, porque ele pegou a foto, ele pegou a pintura de um quadro antigo, onde mostrava uma plantação de milho. E a plantação de milho antigamente era assim, aquela haste comprida e na pontinha o milho, não, gente, o trigo. O trigo, né? Então aquela haste comprida e o trigo. Hoje, metade dessa haste é tudo trigo. Então, o que aconteceu? É muito mais e com muito maior quantidade, né? A gente sabe que hoje nós temos um trigo que tem uma força de glúten, que chama, né? Muito superior. Por quê? Porque essa força de glúten, quanto mais glúten tem esse trigo, mais o pão vai crescer, mais bonito vai ficar e pior a nossa saúde, né? Porque, na verdade, isso não é digerido. Não sendo digerido, o que se descobriu que é a grande informação que eu acho que a gente pode estar contribuindo hoje aqui no programa Mais Saúde. E muita gente não sabe. Você vê, eu tenho certeza que vai ser uma novidade para aquele tanto de nutricionista que vai estar no gluten free. As nossas células, principalmente as células do intestino, do que se sabe hoje, elas produzem uma substância chamada zonulina. É uma proteína. Para que serve essa zonulina? Essa zonulina é ela que vai fazer com muita seletividade abrir e fechar as comportas do nosso intestino para deixar entrar aquilo que deve e não deixar entrar aquilo que não deve. Então, o que acontece? Tem pessoas que produzem mais desse tipo de zonulina e outras que produzem menos. Qual o problema daquelas que produzem mais? Elas estão mais arriscadas a terem muito mais doenças porque o intestino se torna muito mais permeável. Aquelas que tem o soldadinho mais chato, que fica ali fiscalizando mais, que tem, né, que deixa tudo trancadinho, você tem então a facilidade de não deixar entrar tanta substância que não deve. Aí o que a gente descobriu? Que de alguma maneira o glúten, isto é, aquelas frações não digeridas do glúten, elas fazem com que a célula produza mais dessa zonulina. Então, você fica com muito mais permeabilidade intestinal. Então, esse glúten que já não era para estar no nosso alimento. Por quê? Porque geneticamente nós não fomos programados para digeri-lo. Além de tudo, o que ele faz? Ele escancara o intestino da gente, fazendo com que entre essa substância, indiscutivelmente. Agora, eu tenho certeza que junto com ela entra um monte de coisa que não deve, né? Não tive a oportunidade de conversar com... Agora eu vou ler um monte de outros trabalhos dele, né? Para tá verificando outras coisas, né? E aí, o que acontece? Quando esse glúten não digerido entra, as frações específicas dele, que são mais ativas biologicamente, ativam o nosso sistema imune. E que muitas vezes pode confundir essa proteína com proteínas do nosso corpo. É que nem se eu chegar e tirar uma fotografia do bandido
e mandar assim pregar nos postes da cidade. Só que ele é um bandido importante, então eu também vou pregar essa fotografia dele nos postes das cidades vizinhas. Só que, se dependendo da foto que eu tiro, tem gente parecida, não tem? Sim. E aí podem confundir o bandido que de repente é muito parecido com um mocinho na história. Então, os nossos anticorpos, os nossos soldadinhos, começam a matar o que eles acham que é o bandido, mas na verdade são coisas do nosso próprio corpo. E é isso que a gente chama de doença autoimune. Você destruindo você mesma. Então, cada um tem uma genética. Então, já está muito claro que quem tem essa sensibilidade a esse glúten pode muitas vezes ter problema de tireoide, pode ter muitas vezes problema de infertilidade, pode ter esses abortos de repetição, pode ter enxaqueca, pode ter alteração de comportamento. Inclusive teve uma parte o doutor Alessio Fasano fez 3 palestras, né? E a segunda palestra foi muito interessante, porque ele comentou, não sei se vocês estão a par disso, mas tem um tenista internacional que fez assim até foi o Padre Paulo Ricardo que me contou isso. Ele falou: Gisela, o negócio você vai adorar. O Djokovic, que é um tenista super importante, ele, depois que tirou glúten da alimentação, o cara foi parar no ranking, assim, lá na frente. Por quê? Aí ele tentou dar uma explicação lá pelo lado dele, mas pelo lado que a gente sabe, com certeza toda a parte de acuidade, a parte de concentração, de agilidade, ficam muito mais apuradas. Você tá brincando que já é a música? Gente, aí mal comecei a falar, já acabou a metade do programa. Verdade. Meus queridos e minhas queridas, eu ainda tenho tanta coisa para falar, mas você pode seguir com a gente através do blog .cançãonova, né? .com/América, né? E eu vou continuar respondendo perguntas, mas entre as perguntas eu vou estar comentando os bastidores desse que foi o Congresso Internacional de Glúten que aconteceu no Rio de Janeiro. Até já. Jesus, não há nome mais santo que o teu, Jesus. Com incenso que sobe para o trono, leva-me a tocar o céu.
Estamos apresentando Mais Saúde. Direção espiritual com Padre Fábio de Melo. Quando a gente pensa que o Apocalipse é o livro da promessa, quando a gente descobre que o Apocalipse não é o livro do medo, mas é o livro desta promessa que hoje nós queremos concretizar na nossa vida, nós começamos a descobrir que a única coisa que nós humanos podemos fazer diante da promessa de Deus é uma única coisa: esperar. Diante da promessa de um Deus, o ser humano é convidado a esperar. E é por isso que o Apocalipse é o livro da espera, é o livro que nos descreve todas as realidades futuras, com o intuito de nos fazer vontade de estar lá, mostrar a promessa de Deus, de maneira que crie dentro dos corações que a escutam o desejo de conhecer também. Nisso consiste a evangelização, em a gente mostrar que somos homens e mulheres com uma profunda saudade do céu e queremos despertar no coração de quem convive conosco que é preciso ter saudades do céu também. Na Rádio América, direção espiritual com Padre Fábio de Melo. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. Em 2012, a Rádio América está com você, ampliando o seu sinal em São Paulo, interligando a maior cidade do Brasil e região metropolitana numa programação dinâmica que fala de Deus nas 24 horas do seu dia. Nós somos a bem-aventurada geração e isso é um grande sinal. É o tempo oportuno, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Rádio América, um novo tempo está no ar em São Paulo. Para chegar à posse da divina sabedoria, a alma de preferência deve mais não saber do que saber alguma coisa. São João da Cruz. A editora Canção Nova traz para você o livro Comece Bem o Seu Dia, um livro em que Luzia Santiago presenteia você com reflexões diárias, baseada no poder de Deus como força condutora de nossas vidas. São temas variados que nos elevam espiritualmente, mensagens capazes de iluminar o nosso dia e de nos entusiasmar a seguir adiante. Adquira o seu na Livraria Canção Nova em São Paulo, Rua São Bento, número 43, no centro. Informações 3101-8170. Em junho, Kairós, encontramos o Cristo. O momento oportuno. Como é bom ter um Deus tão perto, a ponto de eu poder chamá-lo de meu Pai. Aguarde. Através do Calendário do Bem, o seu Algo a Mais faz o bem a muitas pessoas. Em 2012, os projetos sociais da Canção Nova e entidades parceiras receberão uma parte do valor do seu Algo a Mais. Neste mês de maio, você irá ajudar o CAC, Centro de Atendimento Comunitário, um projeto que ressalta a importância da família através da assistência social. Calendário do Bem 2012. Um jeito de fazer o bem todos os meses do ano. Participe! Programe-se. 4 da manhã. O amor vencerá. Reprise. Esta é a Rede Canção Nova de Rádio. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Canção Nova. Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui veremos a glória de Deus acontecer. Então nós consagramos a Nossa Senhora, todo esse santuário, todos os funcionários, todos os colaboradores, sabendo que desde 2008, quando nós começamos, uma medalhinha de Nossa Senhora em cada fundação dessa obra. É uma conquista, é ela quem faz. Santuário do Pai das Misericórdias. Uma atitude de fé. Rádio América. Voltamos a apresentar Mais Saúde. Mais Saúde. Ligue e participe. 2039-1410. E aqui agora estamos em São Paulo, falando para o nosso povo de São Paulo, dicas da cidade de São Paulo, mas você também que está acompanhando a gente pela rede, né? Porque a gente, primeira parte é pela rede, né? Rede Canção Nova. Então, você que está nos seguindo através do blog.cançãonova.com/América, bem-vindo, mas agora é São Paulo. Eu vou dar umas dicas legais aqui, porque tem uma que eu estava aqui conversando com a Ana e vale a pena. Gente, vocês sabiam que João Paulo II escreveu uma peça de teatro quando ele tinha 40 anos? E aí eu soube, eu não fui assistir porque eu fiquei sabendo isso hoje. Como eu soube hoje, estou falando para vocês também. Aninha, o que foi? Você foi assistir uma peça de teatro que está no Tuca, é isso? Isso.
O nome da peça é Um Enlace, na loja do Ourives, não é? E João Paulo II, nosso querido Cairol Voltila, que escreveu. É uma peça teatral bem musicada e o texto é dele. Gente, eu fiquei encantada. Que homem, não? E a comunidade Canção Nova teve a graça de presenciar, de estar, né, na estreia. Foi, assim, um momento de céu, né? Ai, mas eu vou. Porque, gente, olha, depois que eu acabo a minha anamnese, assim, do que a pessoa come, aquela coisa toda, né, do recordatório, etc., eu digo assim pra ela, bom, você tá me contando como você alimenta o seu físico. Agora, como é que você alimenta o seu psiquismo? O que você está lendo? O que você está assistindo? Sim. O que você está conversando? Porque, Ana, tem uma coisa interessantíssima. O nosso corpo, ele reage a todas as emoções de informações. Sim. Então, teve um estudo feito numa universidade americana. Eles pegaram uma classe de alunos universitários e falaram assim, gente, vamos dividir a sala aleatoriamente em 2 grupos. Cada um vai assistir um filme. E antes de entrar na sala e começar o filme, que ninguém sabia qual que era, eles mediram a saliva. Porque na saliva nós temos o nosso primeiro anticorpo. Lembra que eu falo por isso que é importante mastigar? Porque quando a gente mastiga, a gente está higienizando esse alimento. Porque nós temos anticorpos na saliva que vão limpando, né, matando os bichinhos. Então, esse anticorpo, que se chama IgA, ele pode ser medido na saliva. Aí mede na saliva, mediu de todo mundo e mandou todo mundo para a sala de cinema. Metade da classe assistiu um filme sobre Madre Teresa de Calcutá, que falava de amor, altruísmo, aquela coisa toda maravilhosa. Linda. A outra metade assistiu um filme sobre Hitler e a Segunda Guerra Mundial. No final de 2 horas, o tempo do filme, quando saíram, mensuraram novamente, mediram de novo a saliva. Quem tinha assistido Madre Teresa de Calcutá tinha tido um aumento na sua imunidade. Em compensação, quem tinha assistido o filme do Hitler de guerra, de dor, de morte, tinha tido uma queda no seu sistema imune. Então, gente, esse negócio de ficar assistindo televisão, mas não é comigo? Seu cérebro entende diferente, entende? Então, cuidado com o que você está vendo, com o que você está assistindo, esse negócio de televisão que daqui a pouco está escorrendo sangue pelo fio, porque mais Ibope traz, a notícia é pior. Por isso que eu amo a TV Canção Nova. Lá em casa só fico ligada, inclusive aquela coisa, tá ligado por estar, é na TV Canção Nova. Porque de repente você escuta uma palavra, você vê uma imagem e é tudo coisa do bem. Por falar nisso, você já fez seu algo a mais? Como é que tá a campanha? Nós estamos aí caminhando, né, no final do mês, nós sempre precisamos de ajuda daqueles que rezam pela Canção Nova, daqueles que ajudam, contribuem, dos nossos evangelizadores porta a porta, que fazem aí no final sempre o seu algo a mais, né? Na última semana é o momento chave, onde nós precisamos dar esse impulso para chegarmos aos 100%. E falando em porta a porta, você pode estar adquirindo o seu livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, Escolhas e Impactos, A Filha da Fé, né, que é o meu testemunho. Você pode estar adquirindo e eu sempre peço, por favor, compre pela comunidade Canção Nova. 0 operadora 12 31 86 2600. Por quê? Porque ali você está já fazendo a sua diferença. Pode comprar em qualquer lugar? Pode. Boas livrarias? Pode. Livrarias católicas? Pode. Mas pela Canção Nova você está ajudando o seu algo a mais aqui na campanha para nós atingirmos os 100%, né? E é a obrigação, como diz o Dr. Roque, de todos nós, porque se você gosta desse programa, eu estou aqui todos os dias para você, em função de termos um veículo como esse, que permite que falemos apenas as coisas boas e a verdade. Mais saúde. E aí, Aninha, mais perguntas? Mais perguntas. Tem aqui a Mariana, da Pedreira, ela diz assim: mesmo sem ter intolerância ao glúten, eu posso consumir os produtos que não têm glúten habitualmente? Sim, claro.
os que não têm glúten fazem... O que é? Olha, você veja só, falando ainda do congresso, o professor Fazano estava nos mostrando, evolutivamente falando, o que era a alimentação dos nossos antepassados, né? Antes de existir a agricultura, eram frutas, tubérculos, nozes, castanhas, essas famílias todas, né? Sim. E eventualmente carne, porque, gente, não era fácil matar um mamute, né? Imagina, era uma coisa complicada. Então, fundamentalmente, a nossa alimentação, você vê, os tubérculos estão aí. O que são os tubérculos? A mandioca, o cará, o inhame. Só que lembrando que isso é fonte de carboidrato. Então, é bom, mas não vai comer demais, senão engorda. Entende? A gente tem que ter muito mais o aporte de legumes, verduras, frutas, sim, que são excelentes, né? Para você usar nos intervalos para manter sua glicemia, muita fibra, muita verdura, muito legume, muito mineral, muita vitamina vinda desses alimentos. Então, poder pode, com cautela, os que são fontes de carboidrato, tá bom? Tem a participação aqui da Clarice de Itapecerica da Serra. Ela diz assim: olá, boa tarde, doutora. Gostaria de saber quais são os sintomas de intolerância ao glúten. É muito individual, porque assim, eu aqui não tenho assim a lista, porque é imensa. Mas eu até tirei uma foto, vamos ver se eu encontro aqui, porque esse meu celular virou assim tudo, virou gravador, máquina fotográfica. Aqui a foto do professor Fazano, que eu mandei via e-mail aqui para nós, mas o celular é meio lento nessa hora para mandar foto porque é pesada. Mas, por exemplo, a gente tem uma série de sinais e sintomas que começa assim: pele, dermatite, aquelas coceirinhas, manchas que aparecem e desaparecem, tá? Várias manifestações, por exemplo, também respiratórias. Você veja, de repente, você está tendo aí um aborto e não está percebendo, um aborto espontâneo, e é decorrente disso. Mas onde eu noto, assim, muito, são dores articulares. E muita mudança de comportamento também. Então, sabe, é uma coisa de você ficar vendo. Se você deu um determinado alimento para o seu filho, faz assim. Se ele, de repente, muda de comportamento, fica agitado, agressivo, dá uma olhada o tipo de alimento que você está passando para ele. Eu estou aqui vendo se eu acho, mas eu vou depois colocar, assim, bem bacana para vocês, porque tem para cada órgão, você tem uma associação de um tipo de problema. Então, olha aqui, acho que eu achei. Não, isso aqui é outra coisa, que os alimentos que são os mais incompatíveis, tem 10 alimentos que foi colocado aqui como os piores para quem que pode desenvolver alergia. O primeiro deles é o glúten. O segundo, leite de vaca e derivados. E todos os leites de animais que não sejam humano, né? Porque nós também temos dificuldade. O amendoim trazendo muitos problemas, principalmente pela micotoxina, mas também porque tem lá seus problemas. O milho tem uma proteína que é complicadinha. Frutos do mar, açúcar, soja, laranja, alguns tipos de carne, dependendo da pessoa, e a clara do ovo. Então, isso aí são os alimentos mais complicadinhos. Mas, enfim, são vários os sintomas e é por isso que depende da individualidade bioquímica. E aqui entra, viu, Ana, um detalhe, porque muita gente me manda e-mail perguntando se eu posso fazer consulta à distância. Impossível, gente. Primeiro que nem é ético, mas o primeiro contato tem que ser pessoalmente, porque ele é muito longo, detalhado, eu olho, vejo, falo, converso. Às vezes é no final da conversa que a pessoa me dá uma dica que aí eu fecho o diagnóstico. Quer dizer, eu não posso fazer diagnóstico, na verdade, mas eu fecho o meu quadro das minhas suspeitas, entende? Então, isso que é muito importante. Tem a pergunta aqui da Leandra, da Freguesia do Ó. Ela diz assim: acompanho sempre seu programa e também estou lendo um dos seus livros. Gostaria de saber onde encontrar receitas funcionais e sem glúten. Querida, escrevi um livro sobre isso. Chama-se Escolhas e Impactos,
gastronomia funcional. Eu tô para trazer, Aninha, vê se consegue trazer o chefe Renato Calef, diz que ele tá intimado a vir aqui pra gente fazer o programa. Escrevi em parceria com ele, ele é um grande chefe de cozinha. E ele passou por um protocolo de detoxificação comigo, e aí ele que já tinha todo o cuidado, o restaurante dele sempre foi com tudo orgânico, uma série de coisas, aí ele viu que quando era para tirar 100% do leite e seus derivados, 100% do glúten, e 100%, soja ele nunca gostou, e 100% de soja, por exemplo, aí a gente fica mais assim, complicadinho de receitas. Mas, na verdade, esse livro é maravilhoso, foi para a sua 3ª edição. E a gente vai começar, né, um pouquinho mais para frente, a gente vai começar a sortear esse livro, viu, gente? Mês que vem, eu acho que eu vou receber uns 2 exemplares ou 3 da Loyola e eu vou sortear para vocês. Então, aí a gente vai fazer através do telefone, né? O pessoal liga, deixa o nome e o telefone, e depois vocês vêm buscar pessoalmente, assim, eu faço o autógrafo pessoal. Esse livro é bárbaro, mas também, minha querida, se você for na internet e você colocar assim, receitas, sem leite, glúten e sem soja, tem que ser esses 3, viu? Você encontra muita coisa. Agora, se você for na feira e tudo que você comprar de fresquinho, gostoso, maravilhoso, não tem glúten, né? Você vê que nós temos, assim, Deus colocando tanta coisa boa na natureza e não tem glúten. Então, a gente tem bastante coisa fácil de comer sem glúten. Mais saúde. Tem a pergunta aqui do Ricardo, do Rio de Janeiro. Ele diz assim: olá, doutor, estou ouvindo seu programa através da internet. Gostaria de saber o que a senhora tem a dizer a respeito da cerveja. Pois é, cerveja tem glúten. Você vê que chato? E foi fabricada pelos nossos frades franciscanos, né? Eles que começaram, porque eles precisavam de uma comida, porque para que surgiu a cerveja? Para os longos períodos de jejum. Então, era uma bebida que servia de alimento. Então, o único problema é que existe o glúten, infelizmente. E a cerveja sem glúten, quem já experimentou, diz que não é tão gostosa. Aliás, não tive boas referências, mas eu não experimentei, então não posso dizer. Preciso experimentar para falar para vocês, porque às vezes um não gosta, mas... Então, o que acontece? Nós temos esse problema do glúten na cerveja, infelizmente, para muitos, né? Então, infelizmente, tem glúten. Tem uma pergunta aqui que, na verdade, eu acho que é um e-mail, um testamento. Aí eu adoro, porque às vezes recebemos uns e-mails, eu acho isso uma fofura. O pessoal chega, manda, conta, tal, um carinho, acho ótimo. Aí a Aninha fala assim: não, nós não recebemos um e-mail, nós recebemos um testamento, né? Um testemunho. Vamos lá, é a Dani, ela é da Bahia, isso, do interior da Bahia. Ela diz assim: doutora, boa tarde, me chamo Daniela, tenho 28 anos, sou supervisora do call center, moro no interior da Bahia, numa cidadezinha chamada Itapé, de 12 mil habitantes. Que graça! Próximo a Itabuna, no sul da Bahia. Então ela deve ouvir o nosso programa pela retransmissora de Itabuna, Vitória né? ou de Vitória da também. Conquista, sim. E hoje mais uma de suas seguidoras. Deus quis que você entrasse em minha vida na semana passada, quando assisti o programa a reprise do programa Direção Espiritual, do Padre Fábio de Mello. Comprei seu livro no dia seguinte, já devorei inteiro para pegar as dicas de como posso perder pelo menos 10 quilos. A mais que me entristecem tanto, e essa qualidade de vida que a senhora tanto diz e incentiva. Passei a tomar o suco de couve com maçã. Nessa segunda-feira estou comendo frutas, sempre às 10 da manhã, e às 15 horas banana, maçã, mamão, abacaxi e manga. Essas frutas podem?
Deixa eu já ir respondendo. Agora, poder, pode, são ótimas, apesar que, por exemplo, mulheres com cistite de repetição, infecções urinárias, não devem comer manga. Olha que interessante. Não vou entrar no mérito da questão agora, porque eu quero contemplar todas as perguntinhas dela. Então, sim. Agora, é uma de cada vez, tá? Não vai comer todas juntas. Então, vamos comer 5 frutas diferentes por dia, uma frutinha em cada momento. Aí ela segue dizendo, só queria saber por que não as da família da laranja, gosto muito. Quando a gente gosta tem que ficar esperto. O problema é que a família da laranja é a família chamada citrus. E as frutas cítricas, que não tem nada a ver com fruta ácida, nem fonte de vitamina C. É só laranja, limão, mexerica, polcã, toranja. É aquela que tem a carinha da laranja. Essa família contém uma substância chamada octopamina e ela pode dar enxaqueca, pode dar problemas de pele. Quem tem problema de refluxo não deve consumi-las. Aí ela diz assim, sou viciada em laranja e em limão. Então, minha linda, com certeza você tem problema com eles. Por quê? O alimento que muitas vezes nós mais gostamos é aquele que nos faz algum probleminha na saúde. Por quê? Porque nos faz liberar, assim, aquela histamina, que é uma substância que o nosso corpo produz quando nós temos uma alergia escondida muito leve sobre o alimento. Então, essa histamina que é produzida, o que acontece? Ela vai parar lá no nosso cérebro e é relaxante cerebral. Então, faz a gente adorar esse alimento. Então, não caia nessa. Pense que estou sofrendo essa semana, sem laranja e sem limão. Também parei o leite desde quarta-feira passada. Oh, que bom. Existe alguns leites que seria bom para tomar? Você pode fazer leite de cereais, tá? Você pode fazer leite de arroz. Mas o que eu diria para você é o seguinte, nessa fase que nem você tá de retirada daqueles alimentos que eu falo na última página do meu livro, que pra gente fazer a dieta de restrição, para ver depois, quando recoloca, quais os problemas que nós temos com cada um desses alimentos, se é que temos, é um momento adequado para a gente fazer o seguinte, entrar com comida. Você vai ver que você deve estar comendo muito melhor do que habitualmente. Aí ela diz aqui que também ela vai começar a academia e voltei a comer arroz e feijão, como a senhora indicou. E não esquece, feijão não é só um tipo. A natureza foi tão simpática conosco. Deus não é monótono. Então, tem feijão branco, tem jalo, tem carioquinha, tem feijão de corda, né? Que você é dessa região. Vá alternando. Você faz o seguinte, comprou hoje um tipo, come aquele. Depois compra um outro tipo, come aquele. Daí vai, compra outro. Vamos fazer rodízio, isso é muito importante. Nessa segunda iniciei a academia, vou ter a comer arroz e feijão e, como a senhora indicou, comprei açúcar demerara. Oba. E estou tentando me adequar a essa nova alimentação. Inclusive financeiramente, porque recebo um salário e tenho um filho adotivo de 14 anos. Que lindo! Então, tudo é pouco nessa fase para ele, porque está em fase de crescimento. Açúcar demerara aqui é um pouco caro para o nosso poder aquisitivo. Em média, custa R$6 o quilo. Mas você sabe que o açúcar, ele tem que ser usado o mínimo possível. Tanto que é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Mas com o passar do tempo, você vai notar uma coisa. Assim que você começar a comer comida e tirar os alimentos industrializados, você vai sentir que a sua língua, que é onde a gente reconhece os sabores, ela vai estar muito mais sensível ao paladar do que é natural. Então, as frutas vão estar mais doces. Sabe uma coisa que você pode fazer, que é muito barato? Maçã é barata no Brasil inteiro, né? Você pode fazer purê de maçã, deixar bem concentradinho e usar para adoçar algumas preparações. Essa dica é boa. Aí ela diz assim, daí pesa porque fazemos sucos, tomamos café e precisamos não utilizar. Não acredito que você toma suco com açúcar. Não, você não está tomando mais suco de limão, não tem porquê. Suco não tem que ser adoçado, minha querida. Faz o teste dos 14 dias, você consuma simplesmente
tudo do jeito natural. É que você está muito habituada ao açúcar. E açúcar pode dar muito fungo no intestino. Então, no começo é um pouquinho sofrido. Já que você está sofrendo com algumas coisas, já sofre tudo de uma vez. Mas em seguida você vai ver. Inclusive eu faço estava falando lá no programa do Padre Fábio, né? Do desafio dos 14 dias. Então diz que o sobrinho dele simplesmente fez e não toma mais nada. Ele diz que fica todo assim quando perguntam pro sobrinho: seu café com o que é? Ele: com nada, puro. Fora que é chiquérrimo. E ela segue dizendo, porque precisa, por causa desse açúcar, precisa de uma maior quantidade para adoçar. Mas Deus proverá. Doutora, eu preciso de sua ajuda. Meu caso e o caso do meu filho. Porque eu preciso perder 10 quilos. 10 quilos. Quero muito engravidar. E mesmo sem usar nenhum método para evitar gravidez, estou me preparando para me casar e gostaria da sua ajuda. Não tenho como ir a São Paulo para fazer uma consulta contigo, porém ouço o programa Mais Saúde todos os dias. É uma ótima consulta. Com certeza, é o que eu falo. Se você ouvir o programa todo dia, você tem tanta informação, né, Ana? Sim. E ela diz assim, eu ouvi a senhora dizer que leva um bom tempo para se mudar os hábitos, 2 mas anos. Estou me esforçando. 2 anos para você considerar que você de fato mudou um hábito. Agradeço a sua disposição. Quero dizer que vou me esforçar para ser fiel. Você é a minha esperança. Deus abençoe. Dani, da Bahia. Dani, você pode fazer uma coisa. Economiza o dinheiro da academia, põe um tênis, compre um pedômetro pela internet e não dê menos que inicialmente 8.500 passos. Depois você escreve aqui de novo pra gente, né? Porque precisa dar sequência no testemunho. Tem que dar uma devolutiva, né? Inclusive a Ana vai mandar um e-mail para você dando o link do programa, caso você não tenha conseguido ouvir essa segunda parte, né? Sim. Que é principalmente São Paulo. Mas você vai fazer o seguinte: ande todos os dias e cate o seu filho junto, tá? Andar não requer nada, só boa vontade. Então economiza esse dinheiro para você comprar em outras coisas. E eu te digo uma coisa: não tem ninguém que não me dê a seguinte devolutiva, que fazendo uma nutrição como está mais próxima da natureza é muito mais econômico. Você vai economizar dinheiro, fique tranquila, tá? E evite adoçar muito as coisas, tá? E tenta comprar o livro Escolhas e Impactos. Nós fizemos o livro pensando em você de norte a sul. Então, tem várias receitas com sazonalidade, época. Compre sempre o que é da época, que é mais barato e tem menos agrotóxico. Acabou o programa, né, Ana? Acabou, doutora. Bom, meus queridos e minhas queridas, eu aguardo vocês no próximo Mais Saúde. Cada programa é uma novidade, com profissionais maravilhosos. Eu escolho a dedo, né, Ana? Muitos, muito bem escolhido. Só trago o que há de melhor para vocês, tá? E nós estaremos aqui juntos no próximo programa. E mande seu e-mail por qualquer dúvida, a gente sempre responde. Um beijo. O que ele disse sobre mim vai se cumprir, pois tenho a marca da vitória. E as muralhas vão cair.